Você já parou para se perguntar quem oficializa as recessões lá nos Estados Unidos? Quem que dita? Começou a recessão aqui, terminou aqui. Quem que faz isso? Essa resposta é muito importante para você entender o contexto. E não ser enganado pelos dados, hein? Você já fez outra pergunta também? Tipo, poxa, o que a mídia falava? O que o Fed falava? O que as pessoas falavam antes das grandes quedas de mercado? Será que as pessoas já estavam esperando? Ou todo mundo estava otimista e de repente algo deu errado? Um cisne negro apareceu? Pois é, eu vou trazer dados históricos que vão responder as suas perguntas neste vídeo. Para você não perder nada, é só assistir até o final, porque esse vídeo está recheado de indicadores e dados históricos apontando que, geralmente, o Fed, os mercados, os economistas sempre falam que vai ter um soft landing, um pouso suave, que tá tudo bem, que você tem que ficar comprando e não se vende, porque vai dar tudo certo. Antes de uma treta acontecer. Semelhanças com o movimento atual? Será que agora vai ser diferente? Cola comigo até o final para você tirar as suas próprias conclusões. Beleza, seu capitalista? Antes da gente cair para os dados aqui, para os fatos, que é o que eu sempre busco fazer, nada sai da minha cabeça e nem do meu traseiro, não, a gente sempre busca trazer fatos e indicadores. Antes, eu tenho que fazer um convite para você, porque hoje é o último dia para você entrar no clube com 50% de desconto. Depois não adianta chorar, beleza? Cupom BF50, a promoção de Black Friday se encerra hoje, dia 22 de novembro. Então, últimas horas para você entrar no clube. Você quer dominar os ciclos, você quer dominar os indicadores econômicos, fazer a leitura de contexto e saber o que fazer. Saber o que fazer em cada momento de ciclo. Né? Como montar a sua carteira antifrágil? O que é uma carteira antifrágil? Eu vou te responder tudo lá no clube, beleza? Só clicar aqui ó, em quero garantir minha vaga no clube. E aí você vai colocar aqui ó, no checkout, vamos lá, vamos fazer junto aqui ó, o cupom BF50, tá vendo aqui ó, mauzinho, ó, BF50 é o cupom, aplicar e voilá, de 1.597 o clube sai por 12 de R$ 79,70 com acesso vitalício. Você vai poder ver e rever as aulas quando você quiser, beleza? Cai pra dentro do clube, o link está na descrição, beleza? Tem o QR Code na tela também, caso você queira escanear, tá? Bora pras tretas? Bora pras tretitas, porque crises são oportunidades e eu tenho certeza que quem dominar os ciclos vai conseguir aproveitar esses movimentos. Inclusive ontem, no vídeo de ontem, quando eu falei lá do CZ, né, da Binance, eu falei, né, pessoal, olha, tem muita altcoin que tá com 70, 80, 90% de desconto ainda, né? Então, crises são oportunidades. A gente vai montando posição e eu mostro lá para quem tá no clube as posições que eu vou montando nas atualizações mensais. Exatamente. Quem tá lá no clube tem acesso à minha carteira e desde abril eu começo já a me expor ao risco, né, assumindo a humildade perante a incerteza, pessoal. Então, já temos oportunidades, mas tretas ainda podem surgir vindas da macro. Por isso que nós gerenciamos o risco, assumindo humildade perante a incerteza novamente. E aí, um dia atrás eu fiz esse vídeo, a recessão vai surgir quando ninguém esperar. E aí eu falei sobre o Lei, né, o indicador que compila vários indicadores macroeconômicos que estava justamente apontando, né, esse risco aí de contração. Se você não assistiu esse vídeo, recomendo que você assista, né? E aí, pessoal, além desse indicador macroeconômico em níveis preocupantes, tá? Nesse vídeo eu quero trazer uma base histórica para você entender que geralmente o Fed, os economistas e tal, geralmente sempre estão muito gananciosos antes das grandes crises, tá? E isso aqui é um ponto de reflexão para você fazer. Vamos lá, bora cair para dentro dos dados aqui. Porque, dada a dependência de dados econômicos sujeitos a revisões significativas, não é surpreendente que o Fed e os economistas estejam frequentemente incorretos em seus prognósticos. No entanto, há um problema com as projeções do Fed. Eles são historicamente os piores analistas econômicos de sempre. Isso estamos falando do Fed, o Banco Central Americano. Acompanhamos o ponto mediano das projeções do Fed desde 2011 e elas ainda não foram precisas. A tabela e o gráfico mostram as projeções do Fed, mostram que elas são sempre otimistas. Conforme mostrado em 2022, o Fed, por exemplo, pensava que o crescimento em 2022 seria próximo de 3%.
esse valor foi revisado para apenas 2,2% atualmente e provavelmente será menor até o final do ano. Então, eles vão revisando para baixo. Eles são otimistas e depois vão revisando para baixo. Tal como os analistas de Wall Street, com estimativas de lucros, as projeções do Fed são sempre inicialmente demasiadas otimistas e orientadas para baixo da realidade, certo? Eles vendem que vai ser mil maravilhas e no caminho vai falando, vamos revisando aqui, né? Não foi bem assim. Então, eles vão ali justamente otimizando as projeções, só que para baixo, né? Mas não é só o Fed que geralmente erra as previsões. É claro que os economistas não são muito melhores que o Fed. Vamos revisitar as pesquisas do Wall Street Journal com economistas de Wall Street. Porém, desta vez, iremos anotar as datas que o National Bureau of Economic Research, que é quem oficializa as recessões, então não é o Fed que diz que está em recessão, não, é o Neighbor, que é um outro órgão, tá? Presta atenção nisso aqui, seu capitalista, presta atenção nisso aqui, porque aqui é os detalhes, é a malandragem, tá? Então, vamos ver quando o Neighbor datou o início e o fim das últimas recessões. A pesquisa do Wall Street Journal data apenas de 2006, certo, pessoal? Então, só para título de curiosidade, geralmente quando tem essa barrinha aqui, ó, cinza, né? Frequentemente vocês devem reparar isso nos indicadores que eu trago aqui para vocês. É essa barrinha aqui que o Neighbor, que é o National Bureau of Economic Research, ele data as crises, né, as recessões. E geralmente, né, o Neighbor, ele pode voltar no tempo, digamos assim. Digamos que ele está em 2008, ele pode falar, não, a recessão começou em 2007, né? Entendeu a jogada? Então, às vezes, já estava em recessão e todo mundo falava, ela tá infinita. Daí o Neighbor fala, galera, eu acho que já estava em recessão lá atrás e a gente não viu. Só o mercado que estava em euforia mesmo. É possível isso, Gabriel? Claro, você vai ver a partir de agora. Então, embora esta dimensão da amostra seja relativamente pequena, reforça a ideia de que os economistas estão geralmente errados sobre um cenário de aterrissagem suave, que é justamente o cenário atual, e como você vai ver agora, também foi o cenário pré o crash de 2008. Gabriel, você está dizendo então que teremos um crash e que vai ser igual a 2008? Não, pode ser que dessa vez seja diferente, por isso que a gente assume humildade perante a incerteza. Mas eu trago os indicadores que apontam que talvez a coisa não esteja tão legal assim. E aí você gerencia isso, certo? Ou não, faça o que você quiser. Quer buscar o conhecimento? Busque. Não quer buscar o conhecimento? Não busque. Faça o que você quiser. Então, geralmente, tá? Olhando o histórico, esses cenários de aterrissagem suave dão errado. Então, o problema de avaliar o estado da economia hoje, com base em dados atuais, é que estes números são apenas míopes. Os dados econômicos estão sujeitos a revisões negativas substanciais à medida que os dados são recolhidos e ajustados ao longo dos próximos 12 a 36 meses. Consideremos por um minuto que em janeiro de 2008, o presidente Bernanke declarou: o Federal Reserve não está prevendo atualmente uma recessão. Presta atenção. Presta atenção. Isso você pode fazer sua pesquisa também, não acredite em mim. Janeiro de 2008. O presidente do Banco Central chega para a nação e fala: galera, não vai ter recessão. Você já sabe onde a história acabou. Mas quem estava lá em janeiro de 2008 acreditou. Pelo menos a maioria, né? Daí a galera foi lá, não vai ter recessão, é alta infinita, foda-se os ciclos, macroeconomia não importa. Foi assim em 2008. Então olha lá, ó, o Federal Reserve não está prevendo atualmente uma recessão. Foi isso que Bernanke falou em janeiro de 2008. Em retrospectiva, em dezembro de 2008, o Neighbor datou o início da recessão oficial em dezembro de 2007. Então olha exatamente o que eu estava falando. O Neighbor, em dezembro de 2008, volta no tempo e fala: ih, galera, sabe então, o Fed falava que não ia ter recessão. Os economistas do Wall Street Journal falavam que não ia ter recessão. Aí sabe de uma coisa? Eu acho que a recessão já começou em 2007, galera. Então eu vou puxar minha barrinha cinza aqui, ó. E a recessão começou aqui, tá? Não aqui. Isso é muito bom.
Isso é muito bom. Bom, vamos seguindo aqui. Então, repito. Vou repetir. Em janeiro de 2008, o presidente falou que não ia ter recessão. O presidente Bernanke falou que não ia ter recessão. Em dezembro de 2008, o Neighbor datou o início da recessão oficial em dezembro de 2007, um ano atrás. Sendo que em janeiro de 2008, o Bernanke falava que não ia ter recessão. Se Bernanke não soubesse que uma recessão estava em curso, o que saberíamos? Vamos dar uma olhada nos dados abaixo sobre as taxas reais de crescimento econômico ajustadas pela inflação. Então tá aí, né? A coisa não estava tão ruim, né? Então cada uma dessas datas mostra a taxa de crescimento da economia imediatamente antes do início de uma recessão. Notará na tabela que em 7 das últimas 10 recessões, o crescimento real do PIB foi de 2% ou mais. Em outras palavras, segundo a mídia, não houve indicação de uma recessão. Segundo a mídia, segundo os economistas. Se você pegar aqui no histórico, as coisas estavam bem antes da treta. Né? Cada uma das datas acima mostra a taxa de crescimento da economia imediatamente. Então, né, como eu estava falando para vocês ali. Mas, no mês seguinte, algo deu errado. E aí, esse indicador aqui, pessoal, é muito importante, tá? O gráfico mostra o S&P com 2 pontos. Os pontos azuis indicam quando a recessão começou. O triângulo amarelo é quando o Neighbor, que é aquele órgão lá que eu falei para vocês que oficializa as recessões, datou o início da recessão. Em 9 de cada 10, o S&P atingiu o pico e caiu antes do reconhecimento de uma recessão. Então tá aí na tela. Dados históricos para você. Com aquela tabelinha que eu trouxe anteriormente. Em 9 de cada 10 casos, o S&P atingiu o pico e caiu antes do reconhecimento de uma recessão. Ah, pessoal? E aí? O que a gente faz, né? Cara, temos indicadores que apontam um risco, mas Deus não nos deu a bola de cristal para prever o futuro. Então, por isso que é importante você dominar os ciclos e gerenciar risco, pessoal. Esse que é o meu objetivo aqui, certo? Proteger o capital para multiplicar. Seguindo a primeira regra do clube de sempre começar o próximo ciclo com mais capital e dinheiro, com mais capital e conhecimento que você havia no ciclo anterior, tá? Para você quiser entrar no clube, para você quiser fazer parte da nossa comunidade, para você quiser entrar lá no grupo do Telegram, dominar as bases da economia, saber como montar sua carteira de frágil, as opções, né, para ganhar com as quedas do mercado, você que acredita no crash. Então, tá aí o convite, último convite. Depois eu vou deixar vocês em paz, tá bom? Não vamos mais fazer convites. Podem ficar tranquilos. Só clicar aqui em quero garantir minha vaga no clube, tá? E aí você vai colocar o cupom BF50, BF50 e cair para dentro do clube com 50% de desconto. Tá bom, pessoal? Por hoje é isso, tá? Por hoje é isso. Fica a reflexão para vocês aí. A gente se vê na próxima, seus capitalistas. Forte abraço aí. Tchau, tchau.